Ser mãe é mesmo padecer no paraíso? A vivência da maternidade é recheada de ditados e jargões populares, mas que muitas vezes transmitem de forma superficial toda a complexidade do ato de ser mãe. Ela é uma figura importante no processo de formação de qualquer pessoa, da educação à noção de afeto, ainda que muitas vezes esteja sozinha nessa. Esse tem sido o empenho de muitas mulheres na atualidade, tentando quebrar a ideia de que ser mãe é viver apenas de amores. E para celebrar o Dia das Mães, nós vamos trazer esse complexo debate para o programa de hoje. E ainda o trabalho da artista visual, ceramista e arteterapeuta Michelle Bledow. Fica com a gente que o Revista está começando agora. O segundo domingo de maio é sempre aquele dia escolhido para homenagear as mães. A data varia de acordo com o calendário e, apesar de importante, não é feriado nacional. Mas bem que podia ser, né, gente? Agora a gente te mostra as experiências de 3 mães com vidas distintas, mas que têm algo em comum. Confere na reportagem da Ionara Caram. É um dia universal e serve para coroar a rainha de todos os filhos, as mamães. Uma opção que para muitas mulheres não é apenas uma escolha, é pura vocação. Eu era adolescente, eu tinha 2 ambições na vida. Uma é ser jornalista e a outra era ter filhos. Desde lá eu já tinha decidido essas 2 coisas, né? E não me arrependi nunca, fui mãe de 3 filhos, né? E eu acho assim, ó, é muito prazeroso, é muito gratificante, com tudo que se passa, que tu te preocupa, tem situações que tu te entristece, tem situações mais pesadas, mas sempre é gostoso ser mãe. Vocação essa que acompanha inúmeros desafios. A dona Rose é jornalista aposentada e tem 3 filhas e 3 netos. Ela ajuda a cuidar das crianças enquanto a filha trabalha. Uma ajuda que não é para todas as mães. Contar com os cuidados carinhosos e na segurança da casa da vovó. Você tá um pouquinho vermelha nos olhos, que nem coelhinho. E também no corpo, e também nos olhos da Rose. Para a Rose, um prazer enorme. Mas para ela, ser mãe hoje em dia é bem mais complexo do que décadas atrás. No meu tempo, as famílias tinham as crianças, então se tu não tinha uma avó que tomasse conta, mas tu tinha uma pessoa de confiança, uma babá, alguém. Eu vejo que hoje, eu reparo, até nos meus próprios netos e nos netos de amigas e amigos, que a atividade fora do horário escolar se transformou na babá. Então, assim, as crianças fazem 500 coisas, né? Fazem curso de língua, fazem esporte, fazem isso, fazem aquilo. Por quê? Porque os pais têm que ter um lugar onde eles se sintam seguros, né? Que as crianças estão cuidadas e estão aprendendo alguma coisa. Só que isso também demanda dinheiro. Eu acho hoje mais desafiador. Porque, além de tudo, assim, ó, tem essa questão de tu leva um filho para cá, busca, mas tu tem que trabalhar. Daí, hoje tu leva, amanhã tu busca, amanhã o vô pega, amanhã a avó não sei o quê. Sabe, tu realmente envolve a família inteira de qualquer maneira. Ainda mais desafiador quando mães precisam cuidar de seus filhos sozinhas. A dona Janete é física e trabalha na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Toca violão, já venceu festivais de música nativa e é mãe de 3 filhos. Queria chegar aos 5, mas na época, com as dificuldades chegando, os planos mudaram. Eu imaginava 5 filhos, mas quando casei, acabei tendo 3 filhos, né? Hoje já faz 46 anos que eu engravidei do meu primeiro filho, né? Depois que eu me separei, a minha filha mais nova ficou com 2 aninhos, né? E mais velho estava com 5 para 6. E então foi complicado. Na separação eu não tive nenhum apoio do meu marido, né? Do pai dos meus filhos. Fiquei sozinha durante todo esse tempo criando meus filhos. E com o apoio, de uma certa forma, do meu pai e da minha madrasta, principalmente quando eu precisava deixar a criança para ter que sair trabalhar, porque a minha vida toda, assim, até um certo período, eu
tinha muito trabalho assim independente. Então eu cantava em casamentos, eu já tinha uma faculdade, mas aí estava difícil, voltei para a segunda faculdade, daí fui fazer a segunda faculdade. Lembro de momentos depois da separação, né? Lembro de momentos em que eu tive que levar minha filha, que eu amamentava, para fazer uma prova, que eu tinha uma prova e não tinha com quem deixar a criança. Aí levei minha filha, ela ficou no colo dos meus colegas lá enquanto eu fazia a prova. Mas não tem nada, não, tenho meu violão. Quando a gente fala que mães são guerreiras, lutadoras, que não se entregam, não é brincadeira não. Mas tudo na vida passa e lá na frente a gente vê que consegue vencer, porque a vida é para os fortes. E forte mesmo é a dona Nívia, de 98 anos. Tem 4 filhos, muitos netos e netas. Ela é natural de Candelária, onde foi Miss aos 22 anos, se formou em piano no Belas Artes de Porto Alegre, estudou inglês e virou professora de música e de línguas. Desde jovem, tinha o desejo de ser mãe. Eu sempre pensava que eu queria ter filhos. Filhos foi sempre meu ideal. Muitos filhos, quantos desse, e de fato, Deus me ajudou, porque eu tive primeiro, tive segundo, tive terceiro, tive quarto. Então era o meu ideal, ter filhos. Só mais o que eu pensava. Toda mãe guarda com muito amor lembranças e histórias do passado que são as preferidas e sempre contadas nos encontros de família dezenas de vezes. Um dia eles estavam todos brincando, um monte de brinquedos e coisas lá, e eu, por dando uma surpresa, peguei, fui lá, espiei e tirei umas balinhas para cima. E a menor, que era a caçula, muito engraçadinha, olhou para cima. Sai, olha, cuide aí que tá chovendo bala. E eu achei muita graça. E como eu me comovia por qualquer bobagem, então até chorei de comovida ao ver a criança na inocência, achando que estava chovendo bala. Lembranças de família que guardamos no coração. Momentos que passam tão rápido, mas não apagam o prazer de quem escolheu a maternidade, mesmo com tantos obstáculos a serem vencidos. Alegria. É uma alegria ser mãe. Assim, eu me lembro quando a minha primeira filha nasceu, eu me lembro que o médico botou em cima de mim e eu pensei assim, sou mãe. Olha, sou mãe, né? E aí vem a segunda, e aí vem a terceira, e eu disse, pá, tô cada vez mais mãe, né? E era tão bom ser mãe, sabe? Eu sei lá, eu acho que é uma alegria ser mãe. Realmente é uma alegria ser mãe. Eu acho que é bom mesmo quando tem problema, quando tem tristeza, quando tu tá com, né? Tem que resolver, quebra galho daqui, arruma de lá, mas é sempre uma alegria. 3 mães com histórias de vida diferentes. 3 mães que venceram desafios diferentes. 3 mães que tiveram uma trajetória de vida diferentes, mas que têm uma coisa em comum, sabe o que é? As 3 têm filhas jornalistas. Essa aqui, a dona Nívia, é a minha mãe. Eu te amo. Obrigada, meu Deus, por ter me dado uma filha tão querida e amada. E a dona Rose é a minha mãe, que a gente ama demais, demais, demais. Né, Tetezinha? Vem! Pra desfazer o que é que fez, mas não tem nada. E essa mulher linda, maravilhosa, é a minha mãe. Mãe, te amo, feliz Dia das Mães. Mas não tem nada, não, não, não. Tenho meu violão. E para a gente conversar sobre as percepções acerca da maternidade, estou aqui com a Télia Negrão, que é jornalista, cientista política e integrante do coletivo Querela, Jornalistas Feministas, e com a psicóloga Letícia Pedroso por videochamada de Gravataí. Olá, meninas, muito obrigada por estarem aqui com a gente, Télia. Eu que agradeço esse convite, né, para tratar de um tema tão importante para as mulheres, né, e para a sociedade. Principalmente, eu diria, né? Letícia, bem-vinda também. Muito obrigada por estar aqui com a gente.
Eu vou começar contigo, Télia. A gente viu ali as nossas mães comentando sobre como foi a experiência de maternidade delas, né? E algumas trazendo questões de desafios. Quais são os desafios atuais da maternidade, né? Bem, acho que é importante a gente pensar assim que nós estamos falando de um universo imenso. Né? Nós estamos falando da metade da população que depois quando entra na idade adulta, né, 70% são mães. Então, esse é um dado estatístico, 69,9% das mulheres adultas no Brasil são mães. E essas mulheres são mulheres muito diversas e que vivenciam a maternidade de formas muito, muito diferentes, né? E sempre foi assim, porque se a gente for falar nos grandes desafios hoje que as mulheres estão enfrentando, vou pegar um conceito, as mulheres trabalhadoras, as mulheres que querem trabalhar, né? Quais são os problemas, desafios enfrentados para quem vai exercer a maternidade? É a questão do trabalho, como que você compatibiliza trabalho com maternidade, né? Tem uma estatística que mostra que metade das mulheres que entram em licença maternidade, quando têm filhos, são demitidas depois. Então, é um problema você manter seu trabalho. A segunda questão é como que você vai trabalhar sem que haja um sistema de políticas públicas de cuidados, né, acessível e de qualidade para que as mulheres não tenham que fazer aquilo que às vezes está fora da possibilidade delas. Se elas não são de classe média, se elas não têm carro, como é que elas vão, ao invés de deixar os filhos na creche, levar para a natação, levar para o inglês, levar para outro lugar para o tempo passar. Sim. Né? E as crianças estarem em lugares seguros. Então, é uma problemática que vai ao encontro da classe média. Agora, as mulheres empobrecidas, que são a grande maioria, essas vão ter que trabalhar, buscar formas de ter sua autonomia para poder tomar suas próprias decisões na vida. A gente sabe o quanto é importante para as mulheres o trabalho, né? A renda, para a autonomia, para poder até, num caso de violência, poder se desligar daquele homem e não ter uma dependência econômica. Você manter o trabalho, você poder manter uma carreira sendo mãe, porque a maternidade impacta as carreiras profissionais sem que haja todo esse sistema de cuidados, além dos problemas contemporâneos. Sim, né? Que não são poucos. Questões que existiam, mas não eram visíveis, né? Ou porque a gente tinha uma rede estendida familiar que dava conta disso. No caso das crianças com maiores problemas de saúde, crianças com deficiência, hoje as chamadas crianças atípicas, né? Que são mães de crianças com doenças raras ou autismo, né? E que nem sempre contam com políticas públicas em tempo integral ou acessíveis para elas, no caso delas terem que pagar, para que elas possam continuar trabalhando e se manterem ao mesmo tempo que exercem a maternidade. Então, acredito que esse é um desafio contemporâneo importante, isso sem falar no desafio das redes sociais. Bom, nós vamos que é outro capítulo que a gente está precisando enfrentar. É verdade. E a gente ainda tem, né, Letícia, todas as questões internas que são impactadas por esse cenário que a Télia descreveu para a gente, né? O que tu percebe em consultório dessa dicotomia, assim, do amor e da dificuldade da maternidade? A Télia, ela usou o verbo querer trabalhar e eu mudo ele para precisar trabalhar. Nós perdemos o direito a sermos sustentadas, né? E eu sei que isso é uma frase que choca, de alguma maneira, mas é verdade. E é algo que as políticas públicas são extremamente importantes, mas eu acho que a mulher contemporânea, ela precisa ter essa preocupação, né? De subsistência. E de que ela vai ter uma cria
e que a responsabilidade, se ela não escolher bem esse parceiro, a crise de maternidade é enorme e ela vai ter que se dividir entre a subsistência dessa prole e o cuidado dessa prole. E isso é uma coisa difícil da gente manejar. Então, sem dúvida, as políticas públicas são extremamente importantes, mas a mulher ela tem que ter isso também. E talvez assim, a maior queixa que a gente tem em consultório hoje é essa sobrecarga mental feminina. Essa obrigação de ser boa mãe, de ser uma profissional extremamente eficiente, uma mulher bonita, disponível, uma parceira presente, saudável, produtiva, regulada e nunca cansada. Né? A gente tem a distorção cognitiva de que se eu tô cansada, estou falhando enquanto mãe. E a gente precisa trabalhar isso muito profundamente, porque não é verdade, né? Nos primeiros anos, ali na primeira infância, é natural que a mãe se sinta sobrecarregada até pela privação de sono. É uma questão mais fisiológica até do que social. Sim, todo apenas. Sentido, né? E eu achei interessante tu trazer essa questão da parceria, né? Necessidade de parceria e que muitas vezes não há. A Shakira esteve aqui no último final de semana e escreveu um artigo, né, colocando que se impressionou com o número de lares comandados por mulheres no Brasil. Exatamente. E essa é uma realidade que é só nossa. São 11 milhões de mulheres. 11 milhões de lares no Brasil são chefiados por mulheres. São mulheres que responsabilizam-se totalmente pelos cuidados, manutenção dos filhos. Inclusive, 50% dessas crianças que estão com essas mães têm o sobrenome só delas, porque os homens sequer assumiram a paternidade dessas crianças. E a gente tem um problema gravíssimo, né? Nós estamos inseridos essas maternidades, né, diversas, elas estão inseridas numa sociedade em que ela é estruturada a partir de uma desigualdade entre os gêneros, numa divisão de papéis, né, em que as mulheres ficaram responsáveis por todo o trabalho de cuidado, né, e o trabalho doméstico, as mulheres gastam em torno de 21 horas semanais com o trabalho de cuidados dentro de casa, com filhos e às vezes com os pais mais velhos, e os homens gastariam em torno de 11 horas, ou seja, a metade desse tempo, provavelmente, para cuidar de um jardim, coisas assim, mas quem realiza as tarefas do cuidado e dos cuidados com as crianças são as mulheres, em 90% dos casos. É impossível. Então, nós temos, assim, uma sobrecarga imensa, fruto das desigualdades de gênero, que geram papéis diferentes e lugares, mantém, né, uma idealização da maternidade como algo natural, né, e não como algo social, né, que deve ser escolhido pelas mulheres, né, um evento na vida delas, né, em parceria. Algumas mulheres escolhem a maternidade solo, mas grande parcela gostaria de ter um companheiro, né, ou uma companheira com ela, desempenhando esses papéis diversos que envolvem a maternidade, mas que hoje se revertem em forma de sobrecarga. É impossível a gente não estar exausta, né, Télia? Absolutamente, as mulheres estão cansadas, estão muito exaustas. Hoje a gente tem o fenômeno do burnout materno, né, já identificado, né, pela ciência, pela psicologia. Inclusive, existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele está no Senado para ser aprovado, né? Tem tudo para ser aprovado, temos já lá, tenho acompanhado esse projeto, esse PL, que prevê uma política de apoio, uma política pública de apoio às mulheres no exercício da maternidade. Perfeito, porque necessário. É muito difícil a tarefa materna e as cobranças.
Pois é, e tu sabe que eu estava pensando nisso e pensando nessa questão que tu colocasse da idealização da maternidade como algo natural, como algo divino quase, né? Essa é uma dádiva e tal. E hoje a gente vê, em especial nas redes sociais, um fenômeno que é o da maternidade real, né? Mulheres expondo que nem tudo é um mar de rosas. Letícia, qual é a importância desse movimento e tem limite para a gente falar sobre isso sem expor os filhos, por exemplo? Tu sabe que eu fico em dúvida. Sempre que a gente fala sobre rede social, eu penso que ela é mais problemática e algo que a gente tem que olhar com coragem para conseguir enfrentar, porque mesmo nesses movimentos de maternidade real, o que a gente vê é uma intimidade preparada para ser apresentada, né? Alguma coisa que ainda assim não consegue refletir o tamanho do desafio emocional e de energia que representa ter um filho. Sim. Mas, sem dúvida, a gente poder olhar para a maternidade de uma maneira mais realista vai fazer diferença para essa mãe. Mas a rede social não contribui. Era muito mais fácil que a gente tivesse menos cobrança mais para trás, quando a gente vivia essa maternidade mais relacional. A minha tia, a minha mãe, a minha vizinha, ali descabelada, de pijama o dia inteiro. Porque mesmo a rede social ainda, de alguma maneira, tentando esse movimento, ele é um movimento ainda perverso em algum nível. Porque também traz uma estilização, né? Bom, o cinema também se debruça sobre o tema da maternidade e a gente trouxe 4 filmes aqui nos nossos pôsteres que falam sobre o assunto. O primeiro deles é Mamãe é de Morte. Beverly Stuffen tem uma vida familiar feliz com filhos e um marido dentista. Porém, quando a professora despreza um dos meninos, a esposa perfeita desenvolve um gosto insaciável por assassinatos, a começar pela educadora. Mãe. Uma mulher grávida pensa que vai ter um final de semana tranquilo com o marido em casa. Porém, começam a chegar diversos convidados na residência dos dois. Isso faz com que o casamento deles seja testado das mais variadas maneiras. Pare, senão mamãe atira. A comédia de ação, onde o sargento durão Joey Bomowski tem a sua vida revirada quando a mãe Tucci o visita. Ela se intromete no trabalho, limpa o apartamento e ajuda a solucionar um caso de tráfico de armas. E Minha Mãe é uma Peça. Esse brasileiro. Dona Hermínia é uma senhora de meia idade, divorciada do marido, que a trocou por uma mulher mais jovem. Hiperativa, ela não larga do pé dos filhos, Marcelina e Juliano. Um dia, após descobrir que eles a consideram chata, ela resolve sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos preocupados. Dona Hermínia decide visitar a querida tia Zélia para desabafar sobre as tristezas atuais e recordar os bons tempos do passado. Então, títulos que falam... É interessante perceber que todos abordam a maternidade com um pouco de humor, né? Um pouco bastante, e sempre colocando a mãe num lugar mais estilizado. Eu diria que estigmatizado até, né? Porque, de um lado, eu acho que a gente tem... no tema da maternidade, a gente trabalha com diversos estigmas, né? Um deles, por exemplo, né, da mulher ser considerada culpada por um casamento não dar certo e ela ter que assumir a maternidade sozinha, e daí ela não pode reclamar disso. Exato. Né? Daí tem até uma pesquisadora que chama-se a síndrome do degrau quebrado, né? Que a mulher não pode reclamar porque foi a vida que ela escolheu, né? Que é algo perverso. Sim. E, de outro lado, eu queria, assim, apresentar uma outra visão que eu tenho sobre as redes sociais, que é o tema de que o pessoal, para nós feministas, é político. E a gente só consegue colocar em pauta para a sociedade os temas que são colocados em público. Hoje, a nossa janela é a rede social. Obviamente que a rede social ela não pode ser perversa e expor crianças, mas as mulheres devem se utilizar da rede social para tratar das suas questões, para transformá-las em pauta política e
pressionar soluções para problemas graves como a maternidade no Brasil. Tem razão, e essa é uma outra janela que a gente com certeza vai precisar abrir em um programa que vamos ter sobre isso em breve, com certeza. Exatamente. Por isso, queria agradecer muito a presença de vocês, começando contigo, Letícia, foi um prazer, muito obrigada, espero te receber. Prazer é meu. Até a próxima. E contigo também, Têlia, muito obrigada. Espero te receber aqui mais vezes para a gente continuar falando desses assuntos. Pode me chamar todas as vezes que você quiser. Oba, muito obrigada. Gente, no próximo bloco a gente tem a agenda cultural para o fim de semana. Fica com a gente que daqui a pouquinho estamos de volta. Olá, Ionara Caran chegando com mais um Galeria para o Revista RS. Tudo bem, gente? Hoje eu estou recebendo a artista visual, ceramista, produtora cultural, publicitária e arte-terapeuta Michele Bludoff. Desde 2016, ela leciona técnicas manuais no Le Petit, um estúdio criativo e também seu ateliê, local onde surgiu o Clube de Escultores. O grupo tem 3 anos de trajetória e está agora com uma exposição em cartaz chamada Corpo e Barro, lá na Casa Amarela, aqui em Porto Alegre. A mostra, gente, reúne artistas que investigam o corpo humano por meio da escultura em argila. A orientação é de Michele e Paulo Cunha. Vamos conhecer? Olá, Michele, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia, Ionara. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com a audiência. O prazer é nosso, né? Pra gente falar sobre uma coisa tão bacana que tem muito a ver com arte, mas também com terapia, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a entrevista. Até eu fiquei com vontade, gente, de fazer esse hobby agora, porque eu tô precisando. É uma terapia também, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Me conta, Michele, como surgiu o Clube de Escultores? Então, nós somos ceramistas, né? A cerâmica muito associada à produção de utilitários e tal. Mas o Paulo e eu, a gente tem essa veia artística, a gente gosta muito de artes visuais e o interesse pela escultura figurativa, ela já vem de muito cedo, né? Então, a gente começou a fazer cursos e perceber que, na verdade, é muito possível fazer escultura de corpo humano. As pessoas acham que é difícil, que não vão conseguir, mas quando você tem ali a presença de um modelo vivo, seja para corpo, para cabeça, enfim, você tem uma referência ali na sua frente e é muito gostoso de fazer esse trabalho. Então, já desde 2017, 2018, o Paulo e eu vínhamos fazendo esse trabalho de forma bastante esporádica. E chegou esse momento ali em 2023, depois da pandemia, em que a gente pensou, vamos nos aprofundar, vamos fazer outras poses, outras pessoas. Então, nessa trajetória do Clube de Escultores, já fizemos modelo masculino, modelo feminino, pose, busto, e a gente conseguiu, então, evoluir muito nessa linguagem. Eram alunos de vocês? Os modelos? Não, eu digo os escultores, que no final sim, é um curso, né? Sim. Um grupo que surgiu a partir das aulas de cerâmica. Exato, é isso? Exatamente. Mas as pessoas que têm um interesse maior em escultura, às vezes não são essas que fazem os pratinhos e as xicrinhas. Então, pega uma outra turma, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, tem pessoas que eram nossas alunas e tem pessoas que se aproximaram justamente para enveredar nesse trabalho, né? De trabalhar com a arte visual mesmo. E que é muito bacana, né? Porque tu estava me falando, agora eu também tô curiosa com a questão dos modelos vivos, que vocês também em casa devem estar, né, gente? Porque não é muito comum, né? Mas, enfim, as pessoas saem de lá, elas vão fazer o curso, podem fazer o curso e saem com uma obra feita por si, né? Enfim, uma escultura. Exatamente. É como a gente estava conversando. Às vezes a pessoa é desenhista e na faculdade, nos cursos de desenho, tem essa história do modelo vivo. Mas para a escultura é bem raro. Então, aqui na cidade, nós somos um dos poucos espaços que abre esse curso com regularidade, né? E realmente a gente tem que fazer uma pesquisa, procurar essas pessoas. Quando nós vamos lançar um novo curso, como agora em maio vai ter uma nova turma,
turma, a gente fala com os alunos, que são os mais frequentes. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer dessa vez? O que vocês querem? Aí surge o desafio, né? Vamos fazer um modelo masculino. Então, a gente tem que ir atrás. E tem características, assim, que as pessoas escolhem ou não? É um modelo masculino, digamos. Assim, num primeiro momento, a gente procura, assim, pessoas que você consiga divisar os músculos, né? Sim. Para enriquecer, assim, para você também ter facilidade, né? De marcações nas esculturas. Mas pode vir a acontecer de dizer, vamos fazer o busto de uma pessoa idosa. Sim, né, e que tal. também tem marcas. Não é uma coisa necessariamente, assim, aquele padrão de beleza que se procura. Sim. E isso é justamente um trabalho continuado que permite. Porque quem já fez uma coisa, daí quer fazer outra, né? Experimentar. Quem nunca fez nada vai querer fazer um básico, uma coisa mais comum. Eu digo assim, torso feminino é o mais comum, é o que as pessoas mais querem fazer, né? Referenciado, talvez, nas esculturas que a gente tem em mente, né? Dos grandes clássicos. Mas, com um trabalho continuado, daí a gente consegue realmente ir além, né? E aí, onde vocês buscam os modelos? Vocês abrem Não, convite? A gente vai no boca a boca com amigos. Normalmente são aqui artistas também, talvez modelos, são modelos, são que pessoas já tem mais desapego, digamos assim, né? desapego, o pessoal do teatro é muito desapegado, né? Já tem todo um trabalho corporal, de aceitação até do próprio corpo, porque às vezes a pessoa tem um corpo maravilhoso, aí você vai lá e diz assim, olha, eu queria te convidar para ser modelo vivo no meu curso, e ela vai assim... E outra coisa, né? tem que ficar um tempo ali, né, gente? Sim, exatamente. Às vezes horas, talvez, uma tarde. São 3 turnos de trabalho no curso. Então, nós fazemos sexta à noite e sábado de manhã e sábado de tarde com o modelo. Mas não é, assim, nada exigente, né? A gente deixa descansar a cada 15 minutos. A pessoa dá aquela relaxada, espreguiça alonga. E tal. E, então, são dois percursos, né, de 1 hora em que ela vira nos diversos eixos para a gente ver, porque é um trabalho 3D, né? Que interessante, E daí, daí passa essa 1 hora, ela tem 15 minutos, aí dá uma relaxada, aí volta e continua. E os artistas ali trabalhando. Isso. E vamos falar um pouquinho, então, dessa exposição, né, que está lá na Casa Amarela, Corpo e Barro, foi a inspiração desse ano com a cerâmica, enfim. E aí, os artistas fizeram partes do corpo que lhes interessavam. Na verdade, ali a gente vai ver agora, tem pés e mãos, só a cabeça. É isso, né? Vamos falar um pouquinho da exposição. Exatamente. E dos artistas, né, que estão lá. Claro, com certeza. A maioria dos artistas fez várias edições do curso conosco, então tinha já mais trabalhos para mostrar também. E eles também têm a sua pesquisa individual, né? Então, esse trabalho de pé e mão que está ali é da Marisa Legherini, então ela fez um trabalho individual, daí para... Vamos aproveitar e vamos passando, olha, já pode ir conversando comigo e vamos mostrando na tela as obras, ó. Tá, então, ali nós temos um torso feminino, que é da minha autoria. Lindo. Logo em seguida é uma pose, então a gente já trabalhando o corpo inteiro, né? Preocupados em incluir braço, cabeça, as pernas inteiras no trabalho. Tá? Esse aqui é o trabalho da Cristina. É tudo em cerâmica? Tudo em cerâmica. Tudo vai a um forno depois, a 1000 graus, para queimar a peça, ela então ganhar a sua resistência, a sua durabilidade. Essa peça que está entrando na cena é do Paulo Cunha, também é um estudo dele para mostrar como é o crânio, né? Dentro da cabeça. O crânio, ele dá todo o suporte, né? Então, para a pele que vem em cima, para os músculos. Então, é interessante, né, reparar como vem ali a maçã do rosto, o lugar onde vai o globo ocular, né? Então, ali realmente foi um trabalho de pesquisa sem modelo, né? Com referência em fotos. Por dentro somos todos iguais, né, Michele? É verdade, é bem verdade. Essa mão e pé, então, é um estudo feito pela Marisa Legherini, também para ampliar, né, esse repertório, porque muitas vezes a gente está fazendo a escultura, chega na mão e no pé e fica menos detalhado. Então, à medida que você para e faz individualmente,
esse recurso fica melhor, então, na escultura de corpo inteiro. E ficaram perfeitos, né? Porque, olha, realmente não parece fácil, é um trabalho... Sim, chegaram a me perguntar se ela tinha usado uma forma. Não, ela fez a mão, ela fez a mão. Aqui já uma das cabeças, né, que a gente fez, da Agnes, e é uma leitura, cada pessoa tem, né, a sua visão, né, quando encontra o modelo. Eu sempre digo que fazer a escultura de corpo humano é 2 treinos. O primeiro é o olhar e o segundo é o gesto. Então, primeiro enxergar ali o que realmente está à sua frente e depois conseguir traduzir essa visão na sua mão, colocando ali a argila. Esse corpo humano é o da Deja, a Deja Rosa, que é uma artista visual bem conhecida aqui da nossa região na área de pintura e que fez esse trabalho conosco. Aqui ela ainda estava sem a pintura final. Lá na Casa Amarela as pessoas vão se surpreender com o acabamento que a Deja deu nesse trabalho que aí está apenas ainda na massa cerâmica. E ali ao lado da Ana Price, né, o trabalho também. Muito interessante, certo? Eu amei, fiquei com muita vontade. Gente, porque hoje não vai dar tempo da gente falar, mas a Michele já falou muito, já deu palestras sobre arte e terapia. Afinal, é arte ou é terapia? Mas isso dá um outro programa, né, Michele? Com certeza. Eu acho que a gente pode encontrar no curso e num hobby desses de trabalhar com cerâmica as duas coisas, né? Com certeza, porque quando a gente se dedica a um trabalho manual, né, que você está ali usando as 2 mãos, é uma concentração que envolve os 2 hemisférios do cérebro. Então, essa parte da terapia, ela acontece naturalmente, porque o que acontece? Nós temos os nossos pensamentos que estão ali, às vezes, problemas da sua vida que estão obsessivamente ali na sua cabeça, está rodando uma subrotina, né? Aí você vai para a sua aula de cerâmica e aí você trabalha com as mãos e precisa se concentrar no momento presente. Então, ali você entra toda uma meditação sem perceber, não é aquela meditação de vou meditar, não, aquilo. E você desliga dessas coisas que estão ocupando a sua mente. Incrível. Então, é uma aula ali de 2 horas e pouco por semana, em que você sai desse seu pensamento normal e fica vivendo o momento presente. Gente, essa é uma das melhores terapias. Acho que todos estamos precisando, com certeza. Com certeza. Por favor, então, vamos ao serviço, Michele. Na Casa Amarela. Convido o pessoal, por favor, na câmera 2. Claro. Então, pessoal, estamos nos últimos dias de exposição. Agora, no dia 12 de maio, terça-feira, é o último dia. Nós vamos fazer uma roda de conversa com os artistas na Casa Amarela às 5h30 da tarde. Convido todos vocês a aparecer, ir lá e saber um pouco mais desse trabalho realizado pelo nosso ateliê Le Petit. E se você quiser nos conhecer mais, Le Petit Estúdio Criativo no Instagram. É isso, gente. Uma baita oportunidade. A entrada é gratuita lá na Casa Amarela, na Américo Vespúcio, 377, aqui em Porto Alegre. Muito obrigada. Desejo sucesso para todos os artistas que estão lá. E prestigiem, gente. É entrada gratuita. Até a próxima, Michele. E para vocês de casa também, gente. Até o próximo Galeria. Tchau, tchau. Bom, nós também vamos ficando por aqui, desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães, em especial para Dona Rose e as outras mães da minha família. Bom, gente, um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.